Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, voltei! Estou de volta com mais uma videoaula de física do setor A! Que beleza, hein? Bom, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, canal Estudo Fácil, já deixa o seu like, ative as notificações, aperte também o botão de se inscrever. Eu perdi toda a minha fala, então peraí, é para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e também compartilhar com geral, tá bom? Para quem não está entendendo porque já está tudo escrito aqui, porque eu já gravei a parte 1, já está aqui disponível para você assistir a parte 1 do tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Eletrostática, lá o início de eletrostática, mecanismos de eletrização e força elétrica, tá bom? Tema das aulas 25 a 33 da apostila 7 do Sistema Ângulo de Ensino. Beleza? Tranquilidade? Então, olha, essa aula aqui é a parte 2, a parte 1 já está gravada, a parte teórica também já está lá. E agora, então, vamos falar da parte 2, que é a parte prática. Tá bom? Deixa eu ver se eu estou apresentando a tela certa. Sim, estou, né? Porque, para quem não entendeu, na aula passada eu mostrei 2 simuladores, né, de um site que eu vou deixar o link aqui na descrição. Porém, eu esqueci de compartilhar um deles, né? Bem no finalzinho. Aí depois, ainda bem que eu lembrei, né? Ainda bem que eu lembrei. Mas tudo bem. Então, posso até fechar eles. Depois eu coloco o link deles lá na descrição. Então, ó, antes de mais nada, antes de a gente se enrolar mais, vou soltar a vinheta do nosso canal e depois a gente já começa a treinar. Beleza? Então, vamos embora! Olha, meu povo, já está até aqui destacado para você já seguir o nosso Instagram, @_estudo.fácil. Então, ó, vai lá seguir, vai correndo, vai lá seguir, porque lá que você encontra tudo que eu posto todas as semanas, beleza? Então, simbora. Olha, passando brevemente, tá bom? Aqui, vou passar bem rápido sobre essa parte teórica, né? Então, lembrando, temos um átomo aqui. O que vai mudar, o que vai passar de um corpo para o outro é elétron, porque ele está girando, ele está nas eletrosferas e os prótons e nêutrons estão presos ao núcleo, tá bom? Lembrando que o próton tem carga positiva e o elétron carga negativa, ok? Nós temos então como calcular a carga de um corpo, né? Q igual a NE ou Q igual a NP menos NE vezes E, sendo E a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Carga do próton é positiva, a carga do elétron negativa, tá bom? E nesta fórmula Q igual a NE, o N é no caso o saldo, ou seja, o excesso de elétrons que nós temos, ou de prótons, tá bom? Neste caso pode entrar os prótons, porque é a carga do corpo que você está vendo, tá bom? É a carga do corpo, então o corpo pode ser eletricamente positivo por conta de haver um excesso de prótons, ou negativo se tiver um excesso de elétrons, ou neutro se tiver tudo equilibrado nas devidas quantidades. Tá ok? Tranquilinho? Tranquilo. Então temos aqui que o que vai passar é elétron, quantidade de prótons não muda, tá bom? Essas unidades aqui que eu falei para vocês ficarem mais nessas aqui do início, né? E aí o restante é mais assim, é raro de acontecer. Falei dos processos de eletrização, né, por atrito, por indução e por contato. Relembrando cada uma delas. Atrito, os dois têm cargas zero antes do atrito. São materiais diferentes. Atritei, um vai ficar positivo, outro negativo, ou seja, um com excesso de prótons, outro com excesso de elétrons. E elas terão cargas iguais com sinais opostos, porém em módulos iguais. Tá bom? Lembrando também da série triboelétrica, que nós já comentamos que quem está mais para cima tem a tendência de receber maior carga positiva e que quem estiver mais para baixo, carga negativa. Tá bom? Já vou mostrar a série triboelétrica na próxima tela. Processo de indução, né? Eletrização por indução, é onde eu vou induzir, não vou encostar um corpo no outro, eu vou induzir o corpo a ficar
positivo ou negativo, tá bom? E aí também tem a relação com o fio terra, que teremos um exercício assim, tá bom? Por contatos, eu tenho um contato entre dois corpos, tá? E aí a carga final vai ser a soma das duas cargas divididas pela quantidade de corpos, tá bom? Nesse caso, se for 2, é QA mais QB sobre 2, e aí fechou. Que é o que temos aqui, ó, série triboelétrica. Então, quem está mais acima na lista tem a tendência de adquirir carga positiva, ou seja, cedendo elétrons ao outro corpo, tá? Então, este cara aqui vai ficar com excesso de prótons, com menos elétrons, porque vai ceder para o outro corpo, e este cara aqui vai ficar com maior carga negativa, com um excesso de carga negativa, tá bom? Ou seja, vai adquirir a carga negativa. Beleza? Com tranquilidade. Falando um pouquinho agora, então, por eletrização por atrito. Então, nós temos que as cargas finais em módulos são iguais, tá bom? E a soma delas tem que ser iguais às cargas antes do atrito. Porque carga não se cria e não se perde. Ela apenas vai se conservar, tá bom? Vai passar de um lugar para o outro, mas ela não se perde. Beleza? Então, é isso. Outra coisa importante é que um fica positivo, o outro negativo, tá? Eletrização por contato. Final vai ser igual a inicial, porém dividido por 2, né? A soma do final vai ser igual à soma do início, que é o que está aqui, ó. Início, final, vai ter que ser igual. Porém, qual a carga de cada um? Aí você vai pegar, ó, a carga de cada corpo, vou colocar de QC, é igual a quantidade de corpos dividido pelo número. Pelo número, deixa eu até conferir isso daqui. É Q total dividido por N, que é o número de corpos. Na verdade, em cima é a soma das cargas, tá bom? Eu vou colocar assim, ó, a soma das cargas dos corpos, tá bom? E aí tá aqui, N é o número de corpos. Beleza? Tranquilo, né? Isso aqui é de boas. Agora, se os corpos metálicos forem esféricos, a quantidade de carga é proporcional ao raio. Beleza? Tranquilo, então. Simbora seguir. Falei, então, força elétrica. Falei de a repulsão e atração. Isso é de boas. Falei da fórmula, que é KQQ sobre D quadrado. Acabou sendo que o K, na verdade, 9 vezes 10 a nona. Tá bom? E aí, se eu dobro a distância, a força cai a sua intensidade 4 vezes menor, e se a distância cai pela metade, a força eleva, né, a sua intensidade 4 vezes maior. Tá bom? Que é este gráfico, porque F e D são grandezas inversas. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. E assim vai. Beleza? Então bora para os exercícios agora. Agora que começa a complicar um pouquinho. Essa questão aqui que eu tinha comentado com vocês na aula passada, tá bom? Ó, ele passa assim, ó, um NESP. A carga elétrica do elétron é tanto e a do próton é tanto. Olha o que eu comentei aqui, ó, do elétron negativa e a do próton positiva. A quantidade total de carga elétrica resultante presente na espécie química representada por isso é igual a. Bom, eu vou usar Q igual a NE. Porém, eu posso usar também como Q é igual a NP menos NE vezes Z. Beleza? Eu tenho a espécie que eu vou analisar, que é a do cálcio 2+, tá bom? Com 40. 40 nêutrons, se eu não me engano, tá bom? Agora já complicou, porque confundiu tudo aqui. Deixa eu até conferir rapidinho aqui, para não falar besteira para vocês. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui onde está. Tal. Bom, agora já me fugiu. O número de massa, né? Que lá é o número de massa, que é prótons mais nêutrons. Tá bom? Beleza. Bom, se eu tenho este 2+, este 2+ aqui indica elétrons, né? Indica que o negócio é um íon. É um íon. Ou seja, este 2+, eu tenho que entender que ele está, essa espécie de cálcio, ele está com 2 prótons a mais do que os elétrons. Henrique, ou seja, ela está com excesso de cargas, um excesso, né? O que está sobrando, que é aquele saldo que eu comentei que é o N, é este cara aqui, ó, vale 2, ou seja, Q
é igual a 2 vezes. Bom, ele está com excesso de prótons, portanto, 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí fica nisso, que no caso já é a alternativa E. E aí fechou. Fechou. Tá bom? Aqui você também poderia lembrar que, por exemplo, o cálcio ele tem 20, ele é número 20 na tabela periódica. Então ele tem 20 prótons, ou seja, você tem 2 prótons a mais, ele vai ter 20 menos 18. Tá bom? Porque para uma espécie ser neutra, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons e tudo mais. Agora que a química começa a fazer um pouco mais de sentido. Olha que lógico, né? Tranquilo, então. Bora pro 2. 2, questãozinha teórica do Enem, nos diz assim, ó, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? O Garfield passando, ó, ele ficou, ó, eu odeio eletricidade estática, ele ficou todo com os pelos arrepiados. Bom, tenho que lembrar que é por atrito, ou seja, a movimentação de elétrons entre a cálcio e os pelos do gato. Acabou. Não posso criar partículas, não posso diminuir o número de prótons e não posso trocar átomos e também não vai ter uma repulsão entre partículas, vai ter uma atração, né? Vou atritar, né? Uma carga com a outra, vai passar e tudo mais. Essa questãozinha aqui, ó, é nível fácil, que você ganha já 5 minutos na sua provinha do Enem. Tá bom? Lembrando que o que passa de um corpo para o outro é elétron. Elétron. Tá bom? Então bora lá para o 3. 3 da FUVEST 2021, ó, questãozinha que saiu do forno, nos diz assim, ó, 2 balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas alinhadas e em contato que inicialmente estavam eletricamente neutras. Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar nas latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 serão respectivamente carga total. Então, ó, vamos lá. O que eu tenho que pensar? As bexigas elas estão eletricamente carregadas com elétrons, beleza? Ou seja, vai atrair, a bexiga vai atuar como um indutor, né? Se eu não me engano, acho que é esse o nome correto, isso, um indutor, e a lata 1 e 3 vai acabar ficando positivo, porque vai haver uma atração entre cargas com sinais opostos. Tá bom? E ó, lembrando aqui, note e adote, o contato entre dois objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro. Isso supõe que o ar no entorno seja um isolante perfeito. Tá bom? Ou seja, então vamos lá. Se as duas bexigas estão negativas, estes dois corpos aqui, lata 1 e 3, ficarão positivas. Por quê? Porque vai atrair com a carga negativa de lá. Sai letra A, sai letra C, sai letra E. E aí o que eu tenho que ver? Bom, e o que aconteceu com as cargas negativas das latas 1 e 3? Bom, logicamente foram para a lata 2. Logicamente, então a lata 2 vai ficar com carga negativa. E aí fechou o exercício. Com tranquilidade. Olha que beleza esse exercício. É tranquilo. Tranquilo. Tá bom? De boas, então. Bora pro 4? Então, sim, bora. 4, PUC de São Paulo 2010. Já é um exercício um pouquinho mais antigo, mas tá aí pra gente estudar. Vai haver aqui, então, eletrização por contato. Né? Então, considere 4 esferas metálicas idênticas, separadas e apoiadas em suportes isolantes. Inicialmente, as esferas apresentam as seguintes cargas: QA igual a Q, QB igual a Q sobre 2, QC está neutra, QD igual a menos Q. Faça, então, a seguinte sequência de contatos entre as esferas. Então, ou seja, tenho as 4 esferas e vou ter 4 situações onde eu vou ter que ter um contato entre elas. No 1 aqui, ó, contato entre as esferas A e B e C e D. E após os respectivos contatos, as esferas são novamente separadas. O que eu tenho aqui? Ó? Vamos lá, eu vou ter que pegar, somar, dividir por 2, tal, porque o contato aqui é feito entre dois corpos. Né? Dois corpos, então vai ser QA mais QB sobre 2. Tá? Ou QC mais QD sobre 2 e assim vai. Então eu tenho as cargas aqui, isso aqui é dado do exercício. Ó. Quando dois corpos condutores idênticos são colocados em contato, as cargas finais são iguais e correspondem à média aritmética das cargas iniciais. Ou seja, Q1 é igual a Q1' é igual a Q2', que é igual a Q1 mais Q2 sobre 2. Fantástico isso, ó.
Apliquemos essa expressão aos vários contatos descritos no enunciado. Então, ó, A com B, o que eu tenho? A carga do A é Q e a carga do B é Q sobre 2. Então, eu vou ter que somar e dividir por 2. Isso daqui vai dar 3Q sobre 2 multiplicado por meio, 3Q sobre 4. Ou seja, a carga de cada um ficou 3Q sobre 4. Tá bom? É isso que é importante ficar. Se eu atritar, se eu colocar em contato C e D, já vou ter que colocar tudo aqui, tá bom? E vai ficar o quê? 0 menos Q sobre 2, ou seja, para cada um vai ficar menos Q sobre 2, tá bom? E aí, fechou. Bom, ó, na situação 2, ó, a seguir, faça o contato de C com B. E após o contato, as esferas são separadas, ou seja, vai ficar menos Q sobre 2 mais 3Q sobre 4 dividido por 2. Resolvendo, vai ficar Q sobre 8 para cada um. Então, aqui Q sobre 8 e aqui Q sobre 8. Isso daqui que eu estou fazendo aqui em cima é importante você fazer bem, de um jeito que você entenda, tá bom? Porque vai ter um exercício assim na sua prova, com certeza terá, tá bom? Então, é importante ficar atento e ligado, beleza? Letra A e letra 3 não. Número 3, finalmente faça o contato apenas entre as esferas A e C. Bom, A e C, aí ele pede isso assim, ó. Pede-se a carga final na esfera C após a sequência de contatos descritas. Vou pegar A com C e vai ficar o quê? 3Q sobre 4 mais Q sobre 8. E isso daqui que complica um pouquinho. Sobre 2. Aí você vai ter que fazer MMC e depois multiplicar por meio. E aí no final a carga do C vai ser 7Q sobre 16 avos. É chatinho esse exercício, mas é tranquilo de resolver. Beleza? Tranquilo, meu povo? De boas, né? Bem tranquilo esse exercício. Bora para o 5. 5 Nesp 2012, tá bom? Ele fala assim, ó, indução eletrostática é o fenômeno no qual, ou seja, ele vai explicar a indução. É o fenômeno no qual pode-se provocar a separação de cargas em um corpo neutro pela aproximação de um outro corpo já eletrizado. O condutor que está eletrizado é chamado de indutor e o condutor no qual a separação de cargas ocorreu é chamado de induzido. A figura mostra uma esfera condutora e indutora positivamente eletrizada, induzindo a separação de cargas em um condutor inicialmente neutro. Beleza. Analisando a figura e sobre o processo de eletrização por indução, são feitas as seguintes afirmações. Ele pede para falar quais estão corretas. Bom, vamos ver um por um. Para eletrizar o corpo neutro por indução, então eu tenho um corpo positivo induzindo um corpo neutro. Como cargas opostas se atraem, ele vai atrair as cargas negativas para um polo e as positivas para o polo oposto. Tá bom? Deve-se aproximar o indutor, beleza. Conectar o induzido à Terra, beleza. Tá? Que a Terra ela vai pegar os elétrons, ela vai pegar os elétrons. Se eu não me engano, eu acho que era isso. Tá bom? Isso, ela vai pegar os elétrons, beleza? E aí, ó, afastar o indutor e finalmente cortar-se o fio terra. Não, no caso teria que ser o contrário. Primeiro corta o fio, porque vai pegar os elétrons, e vai deixar os prótons ali para ficar com a mesma carga do cara indutor. Então tem que primeiro cortar o fio terra e depois afastar o indutor. O que faz com que a afirmativa 2 seja certa, porque ela diz exatamente isso. Então, para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à terra, cortar o fio terra e depois afastar o indutor. E aí fechou o exercício. 3, vamos ver o 3. Ó. Na situação da figura, a conexão do induzido à terra com o indutor nas suas proximidades faz com que prótons do induzido escoem para a terra por repulsão. Não, prótons vai ficar onde ele sempre esteve, no núcleo. Tá bom? Não vai sair de lá. Coitado, está em quarentena. Tá? Então 3 está errado. 4. No final do processo de eletrização por indução, o corpo inicialmente neutro, que sofreu indução, adquire carga de sinal negativo. Isso aí é verdade, porque ele vai ter aqui ó, um excesso de cargas negativas, tá bom? Porque ele estava neutro, ele vai ficar com mais cargas negativas, beleza? Porque na verdade vai ter um excesso ali. Porque o que acontece na verdade, agora que eu entendi, até peço desculpas por me confundir. Os elétrons eles vão subir, vai subir da Terra para o corpo aqui, tá bom? Por isso que vai ficar com um sinal negativo. Prótons não vai mexer. Tá bom? Os prótons não vão escoer para a Terra.
tá? O que acontece? Aí se você, por exemplo, cortasse primeiro o fio terra, tal, afastasse o induzido, aí os elétrons iam descer, tá bom? Então é 1 e 4, beleza? Eu só tirei as alternativas aqui para a gente terminar um pouquinho de indução, tá bom? Mas não tem muita conta para fazer em indução, o que tem mais é em atrito e em contato. Beleza? Aí agora, dos exercícios 6 a 10 é parte de força elétrica. Então, preste atenção. Unifesp aqui de São Paulo. Duas partículas de cargas tais e tais estão separadas no vácuo por uma distância tal. Sendo K este, ele quer o que? A intensidade da força. Meu, é só aplicar na fórmula. É F igual a KQQ sobre D quadrado. Substitui os valores, lembrando de levar ao quadrado. O legal, você trabalha com potência de base 10, você já consegue cancelar bastante coisa. E aí você vai descobrir no final que a força elétrica é 24 vezes 10 a menos 5, ou em notação 2,4 vezes 10 a menos 4. E aí fechou, meu amigo. E aí fechou, é só alegria. Só alegria. Tranquilo, né? Tranquilo. Eu peguei assim vários tipos de exercícios de força elétrica para a gente treinar, tá bom? O 7, ó, ele já envolve outra cara, ó. 3 objetos com cargas elétricas idênticas, ou seja, Q é igual a Q. Estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a tanto, e ele quer a força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B. Bom, vamos lá, o que eu tenho que pensar? Fórmula KQQ sobre D quadrado. Vou fazer o quê? Vou descobrir a carga, qual o valor da carga de cada corpo, né? Que vai ser, no caso, a mesma. Substituindo os valores, você tem K, você tem a distância, lembrando de deixar em metros, tá bom? Tem que passar para metros. E você tem a força. Eu cheguei, então, que Q quadrado é igual a 3 vezes 10 a menos 19. Não me interessa tirar a raiz, porque disso daqui vai ser um inferno. O que vai ter que pensar? Como eu vou ter que calcular a força elétrica, eu já vou ter Q quadrado, porque as cargas são idênticas. Porque, ó, 3 objetos com cargas elétricas idênticas, então já terão a mesma carga, tá bom? Então na hora que eu aplicar a força ali, ó, KQQ sobre D quadrado, vai ficar KQ quadrado sobre D quadrado. E aí eu vou ter o que, ó, K, que é ele, no caso ele quer a força B, né? Nesse caso aqui eu já estava vendo a força CB. Força B, 9 vezes 10 a nona, com K, vezes 3 vezes 10 a menos 19, que é o Q quadrado, sobre essa distância em metros. E aí eu vou ter isso. Henrique, essa aqui é a resposta? Não, porque ele quer o quê? Ó, a força elétrica resultante nos efeitos de A e C sobre B. A resultante vai ser o quê? Ó, o que eu estava apontando é para a direita, né, menos o que eu estava apontando para a esquerda. E aí vai ser isso. Então é o maior menos o menor. 27 vezes 10 a menos 6, menos 3 vezes 10 a menos 6. E aí a resultante sobre B vai ser 24 vezes 10 a menos 6. Tranquilo, né, gente? Tranquilo também. Eu acho que eu estou pegando muito leve nessa aula, viu? Mas é bom treinar, que a matéria na verdade é simples, tá? Então não é que eu estou pegando leve, é que é bem tranquila mesmo. Exercício 8. Unesp. Esse aqui já é um pouquinho mais dificinho, tá? Mas é tranquilo. Em um experimento de eletrostática, um estudante dispunha de 3 esferas metálicas idênticas A, B e C, eletrizadas no ar com cargas tais, respectivamente. Utilizando luvas de borracha, o estudante coloca as 3 esferas simultaneamente em contato e depois de separá-las, suspende A e C por fios de seda, mantendo as próximas. Verifica então que elas interagem eletricamente, permanecendo em equilíbrio estático a uma distância d uma da outra. Sendo K a constante eletrostática do ar, assinale a alternativa que contém a correta representação da configuração de equilíbrio envolvendo as esferas A e C e a intensidade da força de interação elétrica entre elas. Bom, o que eu tenho? Se houve contato, eu vou ter que somar as 3 cargas para ver quanto ficou cada uma. Logo, a carga final ficou 2Q para cada. Ou seja, como as esferas terão cargas iguais, ele fala que é 2Q, né, porque se eles entrarem em contato, a carga final vai ser a mesma. 2Q, isso significa então que as esferas A e C irão se repelir. No caso, não pode ser E não pode ser C. Porque elas terão cargas iguais, né? 2Q, então elas vão se repelir, vão ficar abertas. E aí eu tenho aqui, ó, pela lei de Coulomb, determina-se a força de interação elétrica entre elas.
O QA e o QB serão iguais, né? No caso aqui o QC, que também dá no mesmo, serão iguais e eu vou ficar com 4kq quadrado sobre d quadrado, no caso a alternativa B de belezura ou B de Barnabé. Tranquilo, gente? É um exercício um pouquinho mais assim, mas é bem tranquilo também, né? Então simbora. Exercício 9 do Mackenzie, depois o último para finalizar da FAMEMA 2021. Este daqui, Mackenzie, dois corpúsculos eletrizados com cargas elétricas idênticas, Q é igual a Q. Estão situados no vácuo e distantes 1 metro um do outro. A intensidade da força de interação eletrostática entre eles é tanto, ele quer a carga elétrica de cada um em microcoulomb, ou seja, eu vou ter que chegar em 10 a menos 6 microcoulomb, né? Isso aqui já é micro, então fechou. Aplica na fórmula, vou ter o que? Força elétrica, o K está aqui, metro está aqui e as cargas estão aqui, que é o que eu quero. Resolvo normalmente e vou descobrir então que Q quadrado é igual a mais ou menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, sendo este cara aqui o micro. Então é mais ou menos 4 microcoulomb. Beleza? Tranquilo, né, gente? Olha, de boas também essa matéria, né? E o 10, para finalizar com chave de ouro, FAMEMA 2021. Em determinado meio, uma carga elétrica Q é colocada a uma distância tal de outra carga Q, ambas pontuais. A essa distância, a carga Q é submetida a uma força repulsiva de intensidade tal. Se a carga Q for reposicionada a essa distância da carga Q, no mesmo meio, a força repulsiva entre as cargas será a intensidade D. Meu amigo, isso já fica tudo confuso, né? Mas atenção, eu tenho duas situações. Lembrando da fórmula, eu tenho a situação que a força é 20 e a distância é 1,2. Vou colocar aqui, tá bom? Coloco aqui bonitinho, 20 é igual a KQQ sobre 1,2 vezes 10 a menos 2 tudo ao quadrado. E eu tenho uma outra situação que ele quer saber a força com essa distância aqui, com essa distância aqui. E aí eu tenho isso. Como estes dois caras aqui são iguais, né? Aqui eu vou mostrar um jeito que o cara resolveu, mas você pode pensar o quê? Eu vou passar este cara multiplicando e este cara multiplicando e vou igualar. Então isso aqui vai ficar, né? Eu posso resolver como 20 vezes 1,2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, sendo igual isso a 0,4 vezes 10 a menos 2. Tudo isso ao quadrado vezes F2. E aí eu consigo resolver normalmente. Por exemplo, passando este F2 para cá e passando este cara para cá, vai chegar no mesmo resultado, que é qual? F2 é igual a 180 newtons, no caso, alternativa C, de cebola. Esse exercício aqui eu falo para você ficar atento, porque é um exercício bom de cair na sua prova. Tá bom, meu povo? Por hoje é isso, encerro a nossa aula por aqui, agradecendo você pela atenção, pela paciência. Muito obrigado, tamo junto e qualquer dúvida é só mandar lá no Instagram, tá bom? Meu povo, valeu, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula. Simbora!